200 mensagens de racismo via Pix, uma perseguição incessante e ofensiva após ter sido rejeitada. Esse é o caso da stalker que perseguiu e ofendeu seu ex-ficante personal trainer. E o motivo de alguém cometer um ato tão sombrio você vai entender nesse vídeo. E aí minha galera, eu sou psiconauta, psicólogo, e se sabe que se tem treta, se tem crime, eu trago aqui porque tem muito psicopata hoje em dia, estão se revelando muitos psicopatas por aí, talvez por conta da internet que tem mais acesso a esse tipo de caso. Enfim, eu vou explicar pra vocês algumas coisas aqui que é bom saber sobre isso pra se prevenir, não é mesmo? Falando sobre o crime, um personal trainer de 34 anos relatou ter sido vítima de ataques racistas por meio de depósitos de 1 centavo via Pix, enviados pela empresária Lilian Mohamed, de 35 anos. A vítima, que prefere não ser identificada, conta que os ataques começaram após ele decidir encerrar um relacionamento casual com a empresária de São Paulo. Parece que casos assim de perseguição estão sendo cada vez mais comuns, né? Eu acabei de fazer um vídeo do caso da Débora Falabella, que foi um caso de stalker. Faz uma ou duas semanas que eu postei sobre a Stalker de MG e o Bebê Rena que estourou aí, a série da Netflix é uma outra coisa, um outro caso de Stalker. Meus amigos, cuidado com quem vocês se envolvem, cuidado você aqui, eu descubro coisas que o FBI não descobre. Mano, cuidado de quanto vocês desejam alguém. Cuidado. Vamos agora à investigação. O descuido do ego. O ego tá lá cometendo crime tranquilamente. Nossa, que crime legal eu tô cometendo aqui. Só que aí descuida e aí é pego, porque descuidou ou até se entregou. E aí a investigação começa. Então, de forma geral, essa situação de difamação e injúria racial levou o personal a registrar um boletim de ocorrência na semana passada, nessa primeira ou segunda semana de junho, após tentativas amigáveis de resolver a situação, né, que fracassou essas tentativas fracassaram. E nisso foi reveladas inúmeras mensagens perturbadoras e racismo explícito. Tudo isso começou, segundo o moço do que deu entrevista e não quis se identificar, ele fala como que tudo começou. Tudo começou quando o personal e a Lilian, que é essa moça, marcaram o encontro pela internet no início do ano. Até aí tudo bem, época normal, né? Modernidade, é isso. Ela é aluna na academia onde ele dá aula. Ambos, porém, frequentavam esse mesmo local da academia em horários diferentes. Segundo esse moço, personal trainer, ele fala na entrevista: nos encontramos, ficamos, trocamos contato, conversamos por mensagem e começamos a nos ver. E sem compromisso, né, aos fins de semana. E aí o personal afirmou que teve esse rolo, né, entre eles e que durou cerca de 2 meses. E após esse meio tempo de 2 meses, a Lilian teria comentado que teria sido internada 2 vezes em clínicas de reabilitação. Uma delas, de acordo com o professor, teria sido por perseguir uma outra pessoa, né? Reabilitação por perseguir outra pessoa, talvez ela tenha sido internada num hospital psiquiátrico, mas enfim. Ela mesma confessou que foi internada 2 vezes. O personal falou que ele nem sabia desse tipo de internação por causa desse comportamento, né, de perseguir alguém. Ele ficou surpreso e essa revelação deixou ele inseguro de continuar com a moça. E ele decidiu, para evitar problemas futuros, segundo ele, encerrar esses encontros esporádicos com a empresária. E, segundo ele, daí em diante foi o caos. Em relação ao perfil psicológico da vítima, a gente não tem informação porque ele não quis se identificar. A gente só sabe que é um personal trainer, professor de academia, que não quis se identificar, né? E ele relatou que essa situação afetou a frequência das aulas dele, né? Afetou o ambiente de trabalho devido a essa exposição toda de difamação causada por essa moça. E ele fala que ele não tem tido tanta frequência de aulas como ele tinha nos últimos meses por conta de tudo isso. Já em relação ao perfil da criminosa, a gente também não tem muita informação porque tá tudo muito sigiloso. Mas a gente tem algumas, a gente sabe o nome dela, que é a Lilian Mohamed Atier, uma empresária de 35 anos, proprietária de uma loja de assistência técnica de celulares. E a Lilian teria sido internada 2 vezes em clínica de reabilitação, segundo ele, como ele disse que ela comentou, e uma delas, segundo ele, teria sido por perseguir outra pessoa. Então a gente já vê aí uma pessoa que tem um histórico de perseguição a outras pessoas e até mesmo de forma criminosa, né, para ser internada assim. De repente foi uma medida protetiva, né, decretada pela justiça, não sei. E a gente entra aí no modus operandi, no prazer do crime dessa moça. Como essa moça agia, porque ela mandou 200 mensagens via Pix, você vai entender agora que eu vou te falar. Até o dia que o personal decidiu encerrar os encontros, ele disse que ela
não aparentava comportamento estranho, né? Segundo ele, ela conversava numa boa e não mostrava essa psicopatia toda. Isso foram palavras dele. E aí Lilian teria começado a perseguir o professor em redes sociais e por isso ele a bloqueou, né? Pô, a pessoa tá enchendo o saco nas redes, ele bloqueou mesmo. E foi aí que, poxa vida, não dá pra falar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, mandar mensagem, tá bloqueado. O que ela fez? Ela começou a enviar mensagens via Pix, como mandando depósitos de 1 centavo, porque aí você pode mandar várias mensagens, cada mensagem custa 1 centavo aqui no caso, né? Só que essas mensagens tinham teor muito racista, né? Chamando ele de... Eu não vou falar, vocês vão ver que tem os prints aqui, ele tirou prints e disponibilizou na entrevista, vejam só. Vamos ver, 1 centavo aqui, ó, Lilian Mohamed Atier. O Pix de 1 centavo, ela já não tem um português muito bom, fugiu do circo, né? Eu não vou falar, né? Aqui ela fala, seu cretino, tananã, FDP, né? Ofensa racista. Depois, deixa eu ver, aqui ó, não adianta querer competir comigo, você é... Ela fala da cor dele, né? É tudo Pix de 1 centavo. Tô feliz porque eu defamei você, otário. Então, é uma pessoa também que a gente vê que não tem um nível de cognição muito elevado, né? É uma coisa de inteligência mesmo. Aí fala ofensa racista, tananã, do caramba, né? Precisa de um empréstimo? Outra injúria racial aqui, né? Então ela fez isso aí com vários Pix de 1 centavo, né? E ainda nesse mesmo dia, no período da tarde, ela compartilhou no Instagram uma foto de biquíni ao lado de uma piscina, ou seja, ela foi mandando tranquilamente e a vida seguia linda pra ela, né? E o professor disse que somente em um dia chegou a receber R$ 2 de depósito com mensagens ofensivas e racistas. Aí você faz a conta. Ela só mandava de 1 centavo. Para chegar em R$ 2, são 200 mensagens ofensivas que ela mandou via Pix. E aí o próprio personal fala, imagine receber 200 mensagens desconexas, isso em apenas um dia. E depois que ele bloqueou a empresária nessas redes sociais, ela começou também a ir à academia nos horários que ele dava aula. E ela interrompia para pedir que o personal trainer deixasse as redes sociais dele livre para interagir, ou seja, ela interrompia as aulas dele para falar para ele desbloquear ela. Segundo ele também, ele fala, ela vinha falar comigo como se nada tivesse acontecido, pedindo para a gente reatar. Mas a gente nunca teve nada sério. E essas investidas dela estavam tão chatas que fizeram que um outro professor da academia solicitasse para que ela parasse de interromper as aulas desse personal em março desse ano, né? E aí desde então a Lilia respeitou o pedido desse outro professor, porém ela vai à academia com frequência, ela parou de interromper, mas ela vai para a academia com frequência, de onde ela segue mandando essas mensagens de 1 centavo com teor racista. E além das injúrias por escrito, a empresária também fez postagens expondo o professor. Em uma das postagens, a Lilian tá do lado dele sorrindo. E na legenda da foto ela escreveu que havia feito um programa com ele e ele não teria pago esse programa. Então ela tava aí aludindo, né, deixando para as pessoas que ele teria tido um encontro com uma profissional do sexo e que não teria pago esse programa. E segundo o personal, ele fala, ela fez isso para me queimar. Ela também espalhou que sou gordofóbico, que eu não dou aula para pessoas obesas. É tudo mentira, porque não faz nem sentido, né? O cara trabalha na academia para ajudar pessoas que estão querendo cuidar do corpo, né? Qual que é o sentido? E não só isso, mas a empresária também espalha que ele seria caloteiro, supostamente recebendo pagamento por aulas e não ministrando-as. Ou seja, segundo ela, ela pagava por aulas e ele não dava essas aulas. Isso segundo ela, né? E aí o personal fala, ela fazer isso no meu local de trabalho de certa forma me prejudicou. Não tenho tido tanta frequência de aulas como eu tinha nos últimos meses, né? E aí o personal afirmou que ele tentou amigavelmente fazer com que ela parasse com esses ataques racistas, com a difamação. Ele falou, para moço, para. Porém, ele chegou no limite dele na semana passada. Eu tô gravando isso no dia 18, a notícia saiu ontem, segunda, né? No dia 17. Na semana passada, ele desistiu de registrar um boletim de ocorrência. Isso aqui tudo em junho de 2024. Tô registrando aqui quando que eu postei, não sei porquê. E aí no documento ele também fala que ela chamou de várias outras ofensas racistas aí, semelhantes àquelas que estavam nos prints, né? E teria até mesmo pulado, olha só, ela teria até mesmo pulado o muro do condomínio dele, onde ele mora, e ameaçado quebrar o carro dele. E até chegou a fazer fotos perto do carro dele e enviado pra ele, ou seja, olha só, além de tudo isso, ela pulou o muro do condomínio,
falou que ia quebrar o carro dele, tirou foto pra ameaçar e mandou pra ele. E a gente tem essa imagem também. Tá aqui, ó. Posso quebrar seu carro. Tirou foto do carro e mandou foto dela. Ela tá produzindo provas contra ela mesma. Esse é o modus operandi dela, tudo tá registrado. A partir disso, sabendo que tudo tá registrado, de todo esse comportamento, a gente vai pra hipótese diagnóstica. Você deve estar pensando que leva uma pessoa a fazer isso. E eu te falo, né? Primeiro a gente tem que observar os comportamentos observáveis, o que a gente consegue enxergar em tudo que foi relatado até esse momento aqui. Bom, a gente vê já de cara o racismo e difamação, que já indica aí um desrespeito com o outro e com as normas sociais, legais, né? O que seria uma falta de empatia com o outro. Não só isso, a gente tem essa perseguição mental, ou seja, parece que ela não tirava ele da cabeça por algum motivo, que mostra uma impulsividade emocional, que também nos leva a pensar na obsessão, que é aquela coisa de uma ideia muito repetitiva na cabeça que te causa uma angústia e você tem que fazer algo sobre aquilo muitas vezes para se livrar dessa angústia, que refletiu, por exemplo, na perseguição física, que também indica o quê? Desrespeito pelo outro, um descontrole do comportamento, que seria a compulsão. Então a gente já viu traços aí de obsessão e compulsão, obsessivo, compulsivo. Criar histórias, como falar que ela era garota de programa, que ele não pagou, que ele não dava as aulas que eram pagas a ele. A gente vê uma manipulação da narrativa, ela querendo manipular a imagem de tudo que está acontecendo. Ameaças, né? Ameaçou quebrar o carro ali, o que mostra também uma impulsividade emocional, uma pessoa que não se controla emocionalmente. O fato de ela ser internada 2 vezes, que a gente vê que talvez seja um padrão dela de desrespeito, o que mostra uma falta de remorso, porque se ela fez isso mais de uma vez, repetidamente, ela não está se importando, ela não sente culpa em relação àquele comportamento. E apesar dos traços obsessivos compulsivos citados aí acima, é importante falar que talvez essa moça seja uma psicopata borderline. Eu sempre falo aqui que a palavra psicopata vem do grego psique, que significa mente ou alma, e patos significa doença ou sofrimento. Então, literalmente, psicopata seria doença da mente ou sofrimento da alma. E de forma geral, pelo que a gente sabe, no senso comum, né, psicopatas é aquelas pessoas que cometem crimes como serial killers, né, que fazem ou um crime muito chocante, mas de forma geral, psicopatas apresentam risco para a sociedade de forma geral, né? A gente falando que aquela pessoa é psicopata é o quê? Para você não ficar perto dela, né? E é sempre bom lembrar que alguns psicopatas podem apresentar 2 diagnósticos juntos, o que a gente chama de comorbidade. A pessoa pode ter 2 transtornos de personalidade na própria pessoa. Por que eu falei do transtorno de personalidade borderline? A gente vai ver alguns sintomas aqui. O principal sintoma do borderline é a instabilidade emocional. Então a gente vê mudança de humor frequente e intensas, que pode oscilar entre alegria, raiva, euforia, tristeza, desespero. A gente vê dificuldade em controlar a raiva e frustração, o que pode levar a explosões emocionais e comportamentos impulsivos. Sensibilidade extrema a críticas e rejeição, o que pode fazer a pessoa agir de forma exagerada ou impulsiva quando ela é rejeitada. Sentimentos intensos de vazio e de solidão, especialmente quando elas estão sozinhas e isoladas, coisa que acontece quando se é rejeitado, por exemplo. E uma grande dificuldade em lidar com estresse e frustrações, podendo recorrer até mesmo a mecanismos de enfrentamento, ou seja, modos de lidar prejudiciais, como a autolesão, ou abuso de substâncias ou até comportamento criminoso. E tudo isso que foi citado, todos esses tópicos, sintomas do borderline, se encaixa nesse caso dessa moça até o momento, mesmo que ela tenha um traço ali de uma coisa ou outra. E a gente também tem que falar do traço de transtorno de personalidade antissocial, que seria a psicopatia como a gente conhece no senso comum, que aí inclui falta de empatia e remorso, manipulação e exploração, impulsividade, agressividade e falta de remorso, de culpa, né? A pessoa pode repetidamente cometer atos criminosos por isso. E eu sempre falo do diagnóstico diferencial de transtorno de personalidade antissocial, ou seja, por que eu falaria que ela teria borderline ao invés de fato, o transtorno de personalidade antissocial. Além de ter pelo menos 3 dos comportamentos antissociais listados no DSM, naquele tópico do TPA, que é o transtorno antissocial, a pessoa também precisaria de um padrão persistente desse comportamento antissocial desde a adolescência, além de evidência de transtorno de conduta antes dos 15 anos de idade. Se ela tem os comportamentos antissociais, mas não tem esse comportamento desde a adolescência e não tem evidência de transtorno de conduta, ela não tem o transtorno de personalidade antissocial, o que não significa que na vida adulta ela não possa ter esse transtorno de personalidade antissocial, desrespeitando leis, cometendo vários crimes e sendo fria,
sem remorso, sem culpa, né? Pode ter esse diagnóstico como uma comorbidade com traços desse, mas que outro transtorno de fato prevalece, é o que a gente chama de prevalência, ou seja, o transtorno que fica mais em foco, que no caso parece ser o transtorno de borderline. Então a gente junta os dois aí, ficaria uma psicopata borderline. Isso segundo o livro da psicóloga Katia Meckler, de Psicopatas do Cotidiano. E algumas observações sobre isso é que essa busca incessante pela pessoa são sintomas de TOC também, né? De transtorno obsessivo compulsivo, como eu citei lá nos comportamentos observáveis, mas que não necessariamente a pessoa tenha TOC por ter sintomas de TOC. Porque ela só tem alguns traços de TOC. Não quer dizer que a pessoa vai ter TOC por conta daqueles traços. Tem que ter todo um conjunto para falar que a pessoa tem TOC. O conjunto mais evidente dela indica, sugere que ela tenha borderline. E parece aí que ela poderia oferecer risco à sociedade pelo sofrimento mental que ela apresenta. Por isso, uma psicopata, ou seja, uma pessoa que tem um sofrimento mental, uma doença da alma, o que quer que seja, e borderline por esse padrão de comportamento. E para você que talvez esteja curioso para saber como isso surge em alguém, como alguém se torna borderline, digamos assim, a gente tem as causas. As principais delas vêm lá da infância, por exemplo, um trauma infantil. Um exemplo da infância disso é uma criança que foi vítima de abuso emocional repetidamente por um dos pais, sendo constantemente criticada, menosprezada, ridicularizada, e que na vida adulta a pessoa pode apresentar essa hipersensibilidade a críticas e ter dificuldade em acertar feedback negativo, ou seja, críticas duras, né? Falar, isso aqui não é legal, né? O que pode fazer a pessoa se tornar propensa a explosões emocionais intensas quando elas são criticadas ou rejeitadas, buscando constante validação e aprovação dos outros. Tem também a negligência emocional da infância, né? Por exemplo, uma criança cujos pais estavam frequentemente ausentes emocionalmente, não respondendo adequadamente às necessidades básicas emocionais da criança, e na vida adulta ela pode ter dificuldade em expressar as próprias emoções de maneira saudável, porque na infância nunca foi assim, porque seria na vida adulta. E aí ela pode buscar por relacionamentos para preencher esse vazio emocional, que é sentido desde a infância, mas ela pode ser incapaz de manter esses relacionamentos por conta dessa mesma instabilidade de saber lidar com as suas emoções. Também tem a instabilidade e disfunção familiar, né? Por exemplo, uma criança que cresceu em um ambiente familiar caótico, marcado por brigas frequentes entre os pais e mudanças constantes de ambientes, e essa pessoa pode ter dificuldade em confiar nos outros, porque os pais não confiavam neles mesmos, né? Porque ela vai confiar em alguém. E aí fica difícil estabelecer relacionamentos saudáveis e pode apresentar esses comportamentos impulsivos, como mudança frequente de emprego, de residência, de parceiro, porque eles estão buscando constantemente essa coisa de estabilidade que nunca teve na infância, mas parece que quanto mais busca estabilidade, mais fica instável na vida. Um tópico muito importante também na infância é o abandono ou a rejeição. Uma criança, por exemplo, que foi abandonada por um dos pais ou que sentiu constantemente que não era amada ou valorizada por seus cuidadores. E na vida adulta a pessoa pode ter esse medo intenso de ser abandonada, resultando em um comportamento de controle ou de busca desesperada por atenção e afeto. E isso pode levar a pessoa a ter relacionamentos turbulentos, né? Que alternam entre idealização e desvalorização do outro, né? Uma hora ela gosta, outra hora ela não gosta, porque enfim, foi assim com ela na vida. Enfim, tem outras causas possíveis, mas esses já dão para ilustrar bastante como que poderia surgir uma pessoa borderline a partir da infância. Claro que não é uma regra. Se aconteceu isso, a pessoa vai crescer borderline. Ela pode ir para qualquer outro tipo de transtorno dependendo da história de vida dela. Mas que no borderline a gente pode explorar esse tipo de causa, né? O que nos leva a pensar na motivação desse tipo de crime cometido por essa moça, pela Lillian. Sempre tem aquela motivação consciente, né? Que a gente bate o olho assim e fala, não, ela fez isso por conta disso aqui, né? Tá muito óbvio. Por exemplo, a motivação consciente, ó, ela tá fazendo esses pics todos aí porque ela foi rejeitada, ela tá querendo a atenção do cara, ela não aceitou o término. Sim, tá certo, essa é a motivação consciente por parte dela, mas sempre tem a motivação inconsciente, ou seja, uma coisa que tem lá no fundinho, lá no âmago do ser, da alma, que também a gente pode já observar com um olhar sobre uma pessoa de transtorno de personalidade borderline, TPB, né? Pra simplificar e não ficar repetindo muitas vezes esse borderline, que é bem difícil de falar, bem longo na verdade. A gente começa pensando nesse medo intenso de abandono, né? Em casos extremos, a pessoa com TPB pode reagir à percepção de abandono com comportamentos de stalking mais agressivo. Então tudo gira ao redor do medo intenso
te abandono. E a partir daí vem vários sentimentos, vários pensamentos que podem motivar a esse comportamento criminoso, a partir do medo intenso do abandono. Por exemplo, ameaças de autolesão ou suicídio, né? Pessoas com TPB podem fazer ameaças explícitas ou implícitas de autolesão ou suicídio como forma de manipulação emocional para evitar que a pessoa alvo se afaste. Aquela pessoa que fala, se você não falar comigo eu vou tirar minha vida, vou me cortar, vou pular da ponte, né? Isso é uma manipulação emocional. Isso pode de fato incluir mensagem de texto, ligações, postagem nas redes sociais, aquelas postagens que a pessoa fala, tá só querendo chamar atenção, né? Que a pessoa posta uma coisa meio dramática, assim, dando a entender que ela vai cometer um ato meio lesivo contra ela mesma. Isso pode ser o sintoma de uma pessoa com TPB. E essas ameaças são frequentemente percebidas como uma tentativa realmente desesperada de chamar a atenção ou de manter um relacionamento a qualquer custo. Mas que também a gente pode ir para a intimidação direta. Em casos mais graves, a pessoa com transtorno de personalidade borderline pode recorrer a essa forma mais direta de intimidação, como fazer visitas não solicitadas no local do trabalho da pessoa, da residência, ou mesmo enviar mensagens ameaçadoras ou agressivas, como por exemplo, quebrar seu carro e invadir a propriedade, o condomínio ali do moço, que foi o que ela fez, né? E isso seria motivado pela sensação de desespero e por essa tentativa de forçar a pessoa, ao alvo, né, a reconsiderar o término do relacionamento e restabelecer a comunicação. Então ela ameaça direta, ou você fala comigo ou coisas ruins vão te acontecer, né? Isso é uma tentativa de intimidação direta. Tem também o assédio continuado, né? O stalking por parte de pessoas com TPB pode se manifestar com esse padrão contínuo de assédio que inclui múltiplas tentativas de contato de forma não desejada, que é seguir a pessoa-alvo em lugares públicos, seguir de perto, né? Ou enviar presentes ou cartas sem permissão. Esse tipo de comportamento, que é até comum que a gente viu lá no caso passado da Débora Falabella, esse comportamento intrusivo pode ser percebido como uma invasão da privacidade da pessoa, ou seja, de forma assim simbólica, seria uma tentativa de impor controle sobre ela. Ou você já que você não me aceita, não me atende, não me responde, eu vou invadir a sua privacidade, o seu espaço e vou ter controle sobre o que está acontecendo na sua realidade, já que você não me responde. Ou a pessoa também vai um pouquinho além e comete ações contra terceiros, né? Que aí a pessoa já direciona suas ameaças ou ações de retaliação, não só para o alvo, mas para pessoas também como amigos, familiares e outras pessoas próximas. Isso pode incluir tentativa de prejudicar a reputação da pessoa que é alvo, né? Para influenciar negativamente os seus relacionamentos sociais. Seria aquela pressão psicológica, né, para que a pessoa repense o fim da relação. Caso contrário, se ela não repensar, ela não terá uma relação saudável com mais ninguém, porque ela vai agir nos terceiros ali e a pessoa não vai ter paz na vida dela. Freud formulou vários mecanismos de defesa da mente, né? A mente se defende de várias formas do desprazer, né? A gente evita o desprazer de várias formas e o mecanismo de defesa que a gente vê aqui em relação à psicanálise é a formação reativa. A pessoa reage de forma oposta ao que ela realmente sente. Isso é formação reativa. Então, geralmente é aquela pessoa que ela ataca por se sentir atacada. Por exemplo, nesse caso é o desprezo ao personal trainer agora. Antes era uma obsessão, é uma obsessão ainda de fato, mas a partir do desprezo a gente sabe que na verdade ela quer muito ficar perto, porque é mensagem o tempo todo. Xinga de forma até criminosa, né, racial, mas isso revela que no fundo ela quer muito a atenção daquela pessoa. Um ódio intenso sempre vai revelar um amor intenso, porque para Freud o ódio é sinônimo do amor. A mesma energia que você gasta para odiar alguém é a mesma que você gasta para amar alguém. Se você odeia uma pessoa por ser gay, é porque você no fundo ama uma parcela homossexual naquela pessoa, dentro de si, e por aí vai. Então, resumindo tudo, a motivação dessa moça aqui seria busca por atenção, mesmo que de forma criminosa, né? Porque os pics ali, as mensagens eram criminosas, por medo extremo do abandono, características aí do borderline, junto com essa questão criminosa que oferece risco à sociedade, às pessoas, que a torna uma psicopata borderline. E a academia decidiu bloquear o acesso da Lilian, né, após receber uma cópia do boletim de ocorrência feito pelo personal. E até o momento a Secretaria de Segurança Pública não forneceu atualizações sobre a investigação, então pode aparecer muitas informações novas depois que eu postar esse vídeo. E talvez ela seja internada novamente, porque ela já foi antes e esses são mais um caso de perseguição de forma desenfreada. Mas que esse caso nos revelou mais uma psicopata do cotidiano, lembrando que essa análise é feita para fins de estudo do comportamento e da mente humana. Qualquer diagnóstico deve ser feito
por profissionais de forma formal, profissionais qualificados, no caso psicólogo e psiquiatra, e isso pode levar meses e até anos. E todo mundo tem esse lado sombrio a ser explorado. Você mesmo deve ter um traço de stalker dentro de você e você não sabe, ou você sabe e fala, não, mas é pouquinho, eu faço isso porque eu tenho ciúmes. É algo que é bom a gente explorar, né? Porque para não evoluir para uma psicopatia, para você não virar uma pessoa perigosa para si e para outras. Até porque uns se destacam demais justamente por isso. E aí vem parar aqui nesse canal ou notícias criminais, e aí eu analiso aqui pra gente aprender junto. E eu vou falar que a gente pode aprender muito com esses lados psicopáticos e sombrios da mente humana. A gente explora como se a gente fosse viajantes da mente humana, como psiconauta, daí que eu tirei o nome. Mas aí eu tô falando coisa aleatória agora, eu vou encerrar o vídeo.